Pensem num lugar no noroeste da Arábia Saudita, onde o deserto foi literalmente partido ao meio. É isso mesmo. Uma vala gigantesca de 170 quilômetros de extensão, rasgando a paisagem de uma ponta a outra. Olha, não é uma cratera de meteoro, nem uma falha geológica natural. O que restou ali é a carcaça daquele que prometia ser o mega projeto mais ambicioso de toda a história moderna, a famosa The Line. A construção parou e o que ficou foi essa cicatriz bilionária na areia. Então, vamos mergulhar nessa história e entender exatamente como um projeto dessa magnitude entrou em colapso. Bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai desconstruir passo a passo o maior estudo de caso de falha em gestão de grandes obras do nosso tempo. Para a gente entender essa história direito, vamos seguir um roteiro bem direto hoje. Primeiro, visão acima da realidade. Depois, o colapso da engenharia. Em seguida, a gente fala sobre a falácia do custo irrecuperável, passa pelo preço humano e ambiental e logo depois discute ruínas ou reaproveitamento. Para fechar com chave de ouro, vamos analisar o legado do poder absoluto. Número 1. Visão acima da realidade. Toda essa saga começa com um único tomador de decisão, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A ideia dele era impor de cima para baixo a criação de uma cidade inteira de 170 quilômetros, sem carros, sem ruas, tudo para tentar diversificar a economia do país e tirar o peso de cima do petróleo. E a semente desse desastre estratégico foi plantada exatamente aí, logo na fase de planejamento. O projeto Neon, que tinha a The Line como a sua grande joia da coroa, foi guiado quase que exclusivamente por renderizações em 3D. E convenhamos, elas eram espetaculares. O grande problema é que estudos básicos de viabilidade técnica, projetos de engenharia detalhados e análises de custo real foram praticamente ignorados. A escala absurda e aqueles formatos extravagantes não saíram das pranchetas de engenheiros experientes, nasceram de uma visão totalmente unilateral. No fundo, eles tentaram construir uma imagem virtual puramente na base da vontade, sem nenhuma fundação de viabilidade ou sustentabilidade para sustentar tudo isso. O que nos leva ao ponto 2, colapso da engenharia. Porque, gente, existe uma diferença brutal entre ter uma ideia incrível num software e conseguir erguer isso de verdade no meio do deserto. Quando a engenharia moderna de fato entrou em cena, os problemas se mostraram absolutamente insuperáveis. Para dar uma dimensão dessa impossibilidade logística, vamos focar em um único detalhe da obra, o revestimento externo. A The Line ia precisar de 170 milhões, sim, milhões de metros quadrados de vidro espelhado. A proposta era erguer uma muralha contínua refletindo a paisagem, mas esse volume astronômico de material transformou a ideia num conceito instantaneamente impraticável. Para colocar isso em perspectiva, a comparação com a construção civil atual é surreal. Hoje, a maior estrutura espelhada do mundo é o Maraya Concert Hall, que fica lá mesmo na Arábia Saudita. Eles usaram cerca de 9.700 metros quadrados de um vidro altamente preciso para aguentar dilatação térmica do deserto. A The Line, ela exigiria mais de 17 mil vezes esse recorde. Considerando a nossa capacidade produtiva global, o maior fabricante de vidro do mundo precisaria de nada menos que 200 anos ininterruptos só para produzir material suficiente para essa fachada. Ou seja, era fisicamente impossível de entregar a obra no prazo prometido. E o vidro era só a ponta do iceberg. Acreditem se quiserem, só na fase inicial de fundações, a obra chegou a engolir 20% de toda a produção mundial de aço. É uma escala que assusta. 1/5 do aço do planeta sendo enterrado no deserto. Se tentassem manter esse ritmo para a obra completa, os preços globais de commodities iam simplesmente explodir. Por causa disso, aquelas estimativas iniciais de 500 bilhões de dólares já tinham saltado para os trilhões nas projeções internas. E o resultado de todo esse caos na cadeia de suprimentos global? Nenhum andar, absolutamente nenhuma estrutura vertical chegou a ser levantada. É aí que entramos no ponto 3, a falácia do custo irrecuperável. Qualquer equipe de gestão normal, vendo relatórios tão catastróficos, teria puxado o freio de mão na hora, mas as escavadeiras continuaram operando a todo vapor. E a explicação para essa insistência cega é justamente o que a gente chama de falácia do custo irrecuperável. Falando de um jeito simples, quanto mais recursos financeiros e capital político se injeta num projeto, mais difícil fica dar o braço a torcer e admitir o erro. Mesmo quando está na cara que parar a melhor saída, a tendência é continuar. Lá dentro já havia clareza de que as metas eram inatingíveis, mas parar a obra significava assumir um fracasso público gigantesco e reconhecer um desperdício monumental de dinheiro. Isso ilustra brilhantemente o tamanho do estrago.
O orçamento inicial divulgado era de $500 bilhão, mas quando as autoridades finalmente caíram na real e pisaram no freio, impressionantes $50 bilhões já tinham evaporado como custos irrecuperáveis. É uma montanha de dinheiro investida apenas para abrir uma vala quilométrica e montar infraestrutura preparatória de energia e escoamento. Literalmente bilhões enterrados na areia sem entregar a cidade prometida. O que nos leva ao ponto 4, o preço humano e ambiental. Focar apenas no rombo financeiro seria ignorar a parte mais sombria e irreversível de toda essa história. O impacto real no terreno é devastador. Para fazer aquelas fundações colossais, a engenharia executou o maior sistema de rebaixamento de lençol freático já feito no mundo. Isso alterou permanentemente a dinâmica da água e o solo do deserto ao longo desses 170 quilômetros. Mas além desse desperdício ambiental irreparável, o custo humano gerou consequências sociais muito graves. A tribo Weitat, por exemplo, sofreu deslocamento forçado da região. E relatos independentes chegam a apontar ameaças e violência contra quem se recusava a abandonar suas terras ancestrais. Foi um preço ecológico e social altíssimo, pago por uma estrutura que sequer saiu do chão. Todo esse cenário caótico destruiu um elemento vital para a obra: a confiança do mercado internacional. A verdade nua e crua é que os investidores estrangeiros simplesmente não compraram a visão. O projeto dependia pesadamente de capital externo, mas a completa falta de viabilidade econômica travou os investimentos essenciais. O mercado busca retornos previsíveis, não apenas renders impressionantes em 3D. A conta chegou pesada em 2024, quando esse colapso forçou a dispensa de mais de 1.000 funcionários de alto escalão da NEOM. Para ter ideia, o próprio CEO do projeto parou até de atualizar suas redes sociais profissionais. Seção 5. Ruínas ou reaproveitamento. O mundo todo assiste agora a um dilema de infraestrutura em proporções épicas sobre o que fazer com tudo que sobrou por lá. A Arábia Saudita montou um verdadeiro ecossistema fabril e logístico ao redor da obra. Aquela trincheira colossal provavelmente vai ficar abandonada mesmo, porque custaria bilhões só para tapá-lo de volta. As fábricas de concreto e pré-moldados perderam totalmente a serventia e devem fechar as portas. As usinas de energia, por outro lado, devem ser salvas e conectadas à rede nacional. Mas a reviravolta mais inusitada é o destino dos acampamentos dos trabalhadores. Como o país vai sediar a Copa do Mundo em 2034, já se discute ativamente reaproveitar parte dessas estruturas e das estradas asfaltadas para dar suporte aos novos estádios, numa tentativa de salvar uma fração do que foi investido. E o mais preocupante é que a paralisação da The Line não é um desastre isolado, é parte de um colapso sistêmico. A ANEEL englobava vários projetos, e a infraestrutura logística falhou em dar suporte à região inteira. A ilha de luxo Sindala teve o cronograma atrasado, com satélites já mostrando campos de grama morrendo. A estação de esqui Trojena acabou perdendo os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 por falta de garantias de entrega. E a cidade flutuante, Oxagon? Bom, até agora ela sequer é visível no oceano. A gente está olhando para uma falha em cadeia. E chegamos à seção 6, o legado do poder absoluto. Ao concluir essa análise, a gente precisa extrair a grande lição que esse fracasso nos deixa. A história da The Line deixa muito claro que grandiosidade definitivamente não é sinônimo de viabilidade. Como as próprias fontes apontam, o poder absoluto de um único decisor, mesmo com um fundo soberano trilionário nas mãos, não consegue curvar as leis absolutas da física, da logística global e da economia. Foi uma tentativa monumental de impor uma imagem puramente virtual sobre uma realidade técnica implacável, negligenciando até os estudos mais básicos. E a realidade, como sempre, venceu a queda de braço. A cicatriz de 170 quilômetros vai ficar lá, marcada no deserto saudita por muitas e muitas gerações. Fica então a grande reflexão. Será que essa trincheira de 50 bilhões de dólares vai servir como um aviso permanente para os próximos megaprojetos globais, forçando o mercado a exigir estudos técnicos mais rigorosos e menos otimismo digital irresponsável? Ou será lembrada apenas como o mais caro monumento ao excesso já criado na história humana? O que nos resta agora é continuar acompanhando as imagens de satélite para entender o legado real de tudo isso para a economia e para a confiança do mercado internacional. Muito obrigado por acompanhar mais este estudo até o final com a gente, um grande abraço e até a próxima!